Olha só. Do ponto de vista da física, nós não podemos nem falar que existe, por exemplo, o frio. O frio, na verdade, é uma ausência de calor, assim como na física nós não falamos também que existe escuridão, a escuridão. A gente fala que a escuridão, na verdade, é a ausência de luz. A gente não pode colocar frio num corpo ou tirar frio de um corpo. O que se pode é transferir calor, né? Ou o corpo pode perder calor. A perda de calor, que é o que nós chamamos popularmente de frio. Mas não tem como adicionar frio a alguma coisa, tá? Pode-se adicionar calor. Mas a gente vai ver que mesmo calor, às vezes é usado de forma errada, no dia a dia, na linguagem coloquial, né? Por exemplo, quando você fala assim, estou com muito calor, do ponto de vista físico, está errado dizer que você está com muito calor. Depois que vocês verem essa aula, vocês vão entender o que na verdade é calor. Você pode falar, estou quente, estou me sentindo quente. Ok. Mas estou com calor ou com muito calor é um termo errado do ponto de vista científico. E a gente vai entender por quê, tá? Primeiro, para a gente entender, a gente tem que saber a diferença de calor e temperatura. E não é a mesma coisa. Muita gente acha que calor e temperatura é a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. Está relacionado? Tá, mas não é sinônimo. Tipo, calor não é o mesmo que temperatura, tá? Então, eu vou compartilhar meu slide aqui com vocês para a gente começar a entender esse negócio melhor sobre calor e temperatura. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim. Estamos. Então, a aula de Eu hoje, tô conseguindo. a aula de hoje é desse assunto, então. Eu tô conseguindo ver a tela normal. A tela calor e temperatura, não é isso? É o meu slide. Isso mesmo. Cleiton, aqui, vai ter que anotar alguma coisa? Não, não precisa porque esses slides vão estar disponíveis para vocês, tanto no clipe quanto depois em link para o YouTube, tá? Aí vocês lá, depois estudando sozinhos, revendo, vocês podem fazer anotação. Agora, se vocês quiserem ficar com um caderno, e é até interessante, e quiser anotar alguma coisa do slide, ótimo também, tá? Menino, Cleiton, oi, pode falar. mas o slide vai estar disponível pra gente dentro do vídeo ou você vai mandar um link só do slide? Não, vou mandar só o slide também. Tá, Beleza? obrigada. Por favor, não rabiscar a tela, senão vou excluir da sala, ok? Então, vamos comportar aí. Ó, olha só. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é... Galera, saber a diferença entre calor e temperatura. Não é a mesma coisa, calor e temperatura. O que é um e o que é o outro? Ó, calor, a gente fala que é a energia transferida entre dois corpos que têm temperaturas diferentes. Então, para existir o calor, eu tenho que ter dois corpos com temperaturas diferentes. Um corpo mais quente, que vai passar o calor para um corpo menos quente. Então, perceba, sempre nesse sentido. Quem está quente, passa calor para quem está menos quente, ok? Então, não existe o contrário. Tipo, quem está com menos calor, vai passar calor para quem está com mais. Mesmo porque se esse está com pouco calor, não tem como ele passar calor para quem tem mais calor. Então, o sentido é, quem está mais quente, passa para quem está menos quente. Beleza? Sempre vai acontecer assim, tá? Então, a gente vai ter essa propagação. A gente pode dizer que calor é uma energia que é transferida, é um tipo de energia. Você tem energia elétrica, você tem energia da terra, né? Você tem energia eólica, por exemplo. E calor nada mais é que um tipo dessa energia. Essa energia que se transfere sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, vou citar um exemplo. Coloquei um gelo na palma da minha mão. Como que vai acontecer a transferência do calor? A minha mão, ela é mais quente que o gelo, correto? Então, vai passar calor da minha mão para o gelo. E é por isso que o gelo vai derreter.
eu tenho um líquido quente, um refrigerante quente. Aí, eu coloquei uma pedra de gelo nesse refrigerante. Como que vai acontecer a transferência de calor? O refrigerante está quente e ele transfere o calor para o gelo que está frio. Ao perder calor, ele esfria. Por isso que o refrigerante esfria. Mas eu não posso pensar assim, o gelo transferiu frio para o refrigerante e por isso o refrigerante esfriou. Não, não se transfere frio. Lembra que eu falei com vocês que não existe do ponto de vista científico ou do ponto de vista físico, frio, tá? Frio é a ausência de calor. Então, o que acontece é que o refrigerante perde calor para o gelo. Ao perder calor, ele esfria. Ficou claro isso? Ah, tá. Agora a gente vai ver o seguinte, ó. Entendi. Temperatura é diferente de calor. Temperatura é uma forma de medir a agitação das partículas. Oi? Como assim? Agitação das partículas. O que é isso, partícula? Vocês já devem ter ouvido que tudo é formado de pequenas partículas que são chamadas de átomos. E esses átomos se juntam para formar moléculas, correto? Então, meninos, eu tenho que essas moléculas, elas podem estar mais paradas ou mais agitadas. Quando elas estão agitadas, eu tenho, então, calor, a produção de calor. Isso significa que quanto mais agitadas elas tiverem, mais calor elas produzem, tá? Então, meninos, vamos comportar aí, por favor, parar de rabiscar minha tela. Obrigado. Olha só, voltando aqui no slide. Então, o que é temperatura? Temperatura é quando eu meço a agitação dessas partículas. Se elas estiverem muito agitadas, então, muito calor. Quando eu agito uma coisa, o próprio corpo, se eu começar a correr, se eu começar a ficar muito agitado, eu não começo a ter calor no meu corpo? Então, quando eu estiver parado, eu tenho menos calor. Quando eu estiver muito agitado, eu tenho muito calor. Beleza? Então, esse é um ponto para a gente entender. Temperatura, então, é a forma como eu vou medir essa agitação das partículas. Beleza? Aí, meninos, agora a gente vai entender um negócio aqui, ó, que é muito importante. Por favor, desliguem os microfones. Eu falei com vocês, né, que a temperatura mede a agitação das partículas, beleza? Então, esse ponto é importante a gente saber. Aí, galera, eu tenho que saber o seguinte, ó. Não, gente, pode desenhar. Meninos, por favor, vamos parar de mexer na minha... Eu vou excluir da sala, não vou falar de novo, se continuar rabiscando. E vou passar para a coordenação do integral, beleza? Cleiton, tem como ver quem rabiscou na tela? Tem. Eu vou até, inclusive, ver quem que está brincando aqui na tela, para poder excluir. Eu fiz um risquinho vermelho sem querer, mas quem tá fazendo isso é Sem eu. problema. Eu vou tirar quem que está rabiscando a tela aí o tempo todo. Porque tá demais, né, gente? Vamos lá, né? Postura. Olha só. Vamos voltar aqui. Lembra que eu contei para vocês que a temperatura é a agitação das moléculas, correto? Então, observe aqui no slide comigo o seguinte. Alta temperatura. As moléculas estão muito afastadas, muito agitadas. Tá vendo aqui as bolinhas todas fugir? Baixa temperatura. Na baixa temperatura, as bolinhas estão o quê? Paradas. Elas estão menos agitadas. Então, temperatura com menos calor, temperatura com mais calor. Aqui, ó, se você observa, por exemplo, no gelo, na neve, as partículas estão todas próximas uma das outras, muito juntinhas. Vocês já devem ter estudado isso lá no sexto ano, né? No sexto ano, vocês já devem ter visto que moléculas no estado sólido ficam muito próximas. Quando elas estão no estado líquido ou gasoso, elas tendem a ficar assim, agitadas, e aí elas se afastam.
Ok? O que eu uso para medir temperatura? Quem pode falar aí para nós? Termômetro, por exemplo. Termômetro. Uhum. Aí, olhem aqui para mim. Vocês estão vendo aqui na câmera? Mostrando um termômetro. Okay? Esse termômetro aqui, ó, é um termômetro de álcool. Esse líquido vermelho que tem aqui dentro é um álcool tingido, tá? Tem esse termômetro. Existem os termômetros também de mercúrio. Mercúrio é um líquido, é um metal líquido, só que ele é perigoso, ele é cancerígeno. Inclusive, muitos termômetros clínicos foram proibidos por terem dentro dele essa substância, o mercúrio, tá? Então, olha a diferença. Esse aqui é o mercúrio aqui no finalzinho, né? É um metal líquido. E depois eu vou explicar para vocês como que funciona o termômetro. Além desses, tem o termômetro digital. Vocês já viram o termômetro digital? Termômetro digital, você aponta. Ó, tá vendo eu apontando ele para a minha testa? E aí ele mostra a temperatura. Estão vendo a temperatura aí? Então eu aponto para algum lugar e ele registra a temperatura, tá? Oi. Teve um dia que eu fui no médico, aí o médico colocou esse termômetro na minha testa. Ah, sim. Ele está sendo bem utilizado. O problema dele é porque ele leva em consideração a distância que você aponta e também a interferência do ar. Ele tem que ser aplicado bem próximo para medir com exatidão a temperatura. Bom, só para a gente ver aqui uma experiência que quando a gente voltar para o integral, vou fazer para vocês verem. Olha aqui na minha tela agora, no slide, né? A gente tem uma experiência que é o seguinte: peguei 2 tijolos, esses 2 tijolos, eu coloquei entre eles um fio, um arame, e peguei um monte de tampinha, ou pode ser tampinha de refrigerante, ou pode ser um botão de camisa, e preguei esses botões de camisa no arame usando margarina. Pode ser manteiga também, tá? Então, olha o que eu fiz. Eu colei distanciando um botão do outro 3 centímetros. Estão vendo aqui, ó? Um do outro. E aí, colei eles com margarina ou manteiga. E agora eu vou usar uma vela para esquentar esse arame. O que vocês acham que vai acontecer quando começar o aquecimento desse arame? Os botões vão cair todos ao mesmo tempo? Vai cair porque o arame é um condutor de calor. Isso, mas vocês acham que ele vai cair 5 de uma vez? Não, eu acho que vai cair de cada primeiro vez. mais perto da vela e por último mais longe. Isso. O metal, ele conduz calor nesse sentido, né? Da onde ele começa a esquentar para a outra extremidade. Então, quando o calor começa a passar aqui, nessa margarina aqui, ó, ele derrete a margarina e o botão vai cair, tá? Então, esse experimento ele serve para mostrar a propagação do calor num metal. E como a gente vai ver daqui a pouco, os metais são excelentes condutores de calor, diferente de outros materiais. Alguns não são tão bons condutores, né? Como, por exemplo, o isopor, e eles são usados para isolar o calor e não para conduzir. Agora prestem atenção aqui. Nem todos são tão bons, né, Cleiton? Nem todos os metais, vale lembrar. Não são todos os metais. Uns mais, outros menos. Por exemplo, o cobre... O ouro é o que mais conduz, né? Uhum. Agora vamos... O metal também é o maior condutor de energia. Eu já levei por encostar num pedaço. É o ouro. Energia elétrica, que também acaba produzindo calor, né? Meninos, agora, olha só. Quando a gente fala de calor, é muito relativo e temperatura, por isso que a gente precisa de uma medição exata. Sabe por quê? Se eu falasse, ó, hoje está calor. Calor quanto? 25 graus pode ser considerado calor. 50 graus pode ser considerado calor. Hoje está frio. Frio quanto? 17 graus. Para alguns, é muito frio. Para outros, 17 graus, ok. Para outros, 17 graus, a pessoa até sente calor. Então, existe uma coisa chamada sensação térmica.
Sensação térmica, ela não é precisa para todo mundo. Tem gente que uma brisa morre de frio. Tem gente que uma brisa, que fresquinho, tá ótimo essa temperatura. Isso é muito relativo. Se a gente pegar, por exemplo, um tapete e a temperatura dele tiver 17 graus e um piso, um azulejo, também é 17 graus, se eu tiver calçado um tênis, tirar os meus pés do tênis, colocar um pé em cada superfície, uma no azulejo e a outra no tapete, por que será que os mesmo eles estando em mesma temperatura, eu tenho a sensação de que o piso está mais frio? Quem será que pode me responder? Posso falar? Pode. Minha opinião? Sim. O piso, por ser cerâmica, é um condutor maior do frio, né? E o tapete, não, porque, tipo assim, é muito diferente o piso do tapete. É isso. Na verdade, a gente não fala conservante do frio, né? O que acontece, a gente não usa a palavra frio em termologia, calor, né? O que acontece é que o tapete, o carpete, ele impede, de uma certa forma, essa troca de calor aqui. Então, o que acontece? O seu pé sente menos a troca de calor. Já o piso, o azulejo, ele não é um bom condutor de calor. Ele não é um bom conservante de calor, na verdade. Então, ele deixa o calor transmitir mais fácil. Como o seu pé é mais quente, né? Seu pé está com uma temperatura de 36,5, 37 graus. Então, lembrem que eu falei para vocês, calor sempre transmite do corpo mais quente para o mais frio. Se aqui está 17 graus, obviamente vai vir calor do seu pé para o piso. Como o piso não tem nenhum conservante, não é bom para conservar o calor, ele vai deixar o calor do seu pé passar muito fácil. Aí você está perdendo calor. Se você está perdendo calor, qual a sensação que você tem? Frio. De frio. Né? E o tapete, não. O tapete, como ele conserva calor, como ele é um isolante, vamos dizer assim, ele impede que esse calor do seu pé venha muito rápido para o tapete. Então, você não perde calor com tanta velocidade. Resultado, você não sente tanto frio, ok? Então, pode estar na mesma temperatura e as sensações térmicas serem diferentes, certo? Então, vamos para o próximo slide, onde a gente vai falar de... Vou voltar aqui. Cleiton. Oi, pode perguntar, à vontade. Então é assim que os cobertores nos aquecem? Eles isolam seu calor? A roupa de frio também. Olha só, como que é interessante. Se a temperatura do ambiente estiver mais baixa que o seu corpo, qual que é a tendência? O seu corpo vai mandar calor para o ambiente. Por exemplo, seu corpo tem 36 graus e meio. Aí, a temperatura lá fora está 22, que é bem diferente da temperatura do seu corpo. Seu corpo vai perder calor para o ambiente. Se for o contrário, seu corpo está com 36 e o ambiente está mais quente, está 40 graus. Aí, quem está mais quente não manda calor para quem está mais frio, entre aspas. Então, o calor do ar vai passando para o seu corpo. Por isso você começa a suar, por isso você tem a sensação de muito calor. Sempre quem está mais quente, manda para quem está mais frio, ou menos quente. Cleiton, qual que é a sensação se, vamos supor que um dia você sai para a rua, aí a temperatura do seu corpo coincidiu exatamente com a do ar? Você não vai sentir nem frio nem calor. Você vai estar uma temperatura agradável. Você vai estar em equilíbrio térmico, que é justamente o que nós vamos falar agora. Então, você não perde calor, nem ganha calor do ambiente. Está em equilíbrio, entendeu? E é essa a tendência dos corpos. A tendência dos corpos é entrar em equilíbrio. Ou seja, pega aqui um corpo que está quente, olha esse cubo vermelho aqui. Imagina que ele esteja a 30 graus, tá? Aqui, ó, 30 graus. O cubo em azul vai estar a 10 graus. Então, ele está bem aqui embaixo, bem frio. E o cubo vermelho aqui em cima, em vermelho. Aí, o que acontece? Bem quente, ele está em vermelho, né? O que acontece? Coloca os dois cubos em contato, encosta um no outro. O que vai acontecer? Quem está mais quente passa calor para quem está menos quente. E olha o que vai acontecer, então. Essas setinhas vão para o mesmo ponto. Observa aqui, ó, depois de um tempo. Ó. Então, aqui, nesse ponto aqui, ó,
A setinha que estava aqui embaixo subiu e a setinha que estava aqui em cima desceu. Por que aconteceu isso? Porque houve uma troca de calor. Que troca de calor? O de 30 graus passou calor para o de 10 graus e eles entraram em equilíbrio. Como que eu calculo esse equilíbrio? A soma das duas temperaturas. Divide por quanto? Por 2. Porque eu não estou com 2 cubos. Então vai ser 10 mais 30, 40. Dividido por 2 cubos, cada cubo vai ficar com uma temperatura média de 20 graus. Entendeu? Se você tirar... E se você fizer 30 menos 10, aqui dá. Em outro caso também daria ou não? Não, não daria. Se você fizer contos, coincidentemente aqui dá. Mas a regra é essa aqui, ó. Você soma as duas temperaturas e divide pelo número de corpos que estão em contatos. Aqui eu tinha 2 cubos. Se eu tivesse 3 cubos, eu teria que somar as 3 temperaturas e dividir por 3, certinho? Tá. É assim que também calcula a média das coisas, não é? Isso. Muito bem lembrado. A média aritmética, tá? Que dá Cleiton. É ele que tá falando. Mas dá por 2 que divide, não. É, ciência. Quem vai perguntar aí, pode falar. Cleiton. Oi. Mas só que se o frio for muito maior do que o calor pode dar? Na verdade, o que vai acontecer? Aí o que está muito quente vai perder todo o calor dele para ele poder esfriar, para ele poder aquecer o que está frio. Entendeu? Mas só que aí não seria um ciclo infinito, não? Um aquecendo o outro? Não, na verdade eles vão chegar no equilíbrio. Sempre eles vão chegar no equilíbrio. Mesmo tipo... Mesmo que seja muito mais frio que o outro. Não, mesmo, por exemplo, o frio está menos 50 graus, um exemplo, e o quente está a 100 graus. Sim, É muito diferente. Aí mesmo vai chegar em um equilíbrio uma hora? Vai. O que vai acontecer? Você tem que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente está falando de cubos que têm a mesma massa, né? E são feitos do mesmo material, tá? Por exemplo, se você colocar uma barra de ferro, um gelo, o calor da barra de ferro quente vai derreter todo o gelo, a ponto da água evaporar. E aí pode não acontecer esse equilíbrio térmico, porque a água evaporou, tá? Mas, se eles forem feitos do mesmo material, igual que os cubos, né? São do mesmo tamanho, mesma massa, mesmo material, eles chegam no equilíbrio térmico. A tendência na natureza é chegar ao equilíbrio térmico, tá? Justamente por isso que passa o calor, né? Para conseguir chegar num equilíbrio. Exatamente. Se for calor demais e o material não resistir, pode derreter o material, entendeu? Então tem que levar em consideração do que é feito. Quebrar. Isso, quebrar. Por isso que, por exemplo, já não sei se já aconteceram com vocês, já aconteceu comigo. Tirei um prato de vidro muito quente do micro-ondas, coloquei numa mesa de pedra e ela trincou. Aliás, ela não, o prato, né, trincou. Por quê? Porque calor demais, a pedra estava muito fria, essa transferência foi muito rápida de calor e o vidro não resistiu. E aí teve esse choque térmico e quebrou o vidro, tá? Então pode acontecer isso também. Nessa transferência de calor, o impacto que um gera no outro é tão forte que destrói a matéria, ok? Agora preste atenção aqui para a gente entender como que se conduz esse calor. A gente já falou que o calor conduz do corpo mais quente para o corpo mais frio. Vamos pegar o exemplo de novo de um cubo que está a 10 graus e um cubo que está a 30 graus. Ó, 10 e 30. Só que entre eles eu vou colocar um bloco de madeira, um pedaço de madeira entre os dois. Vocês acham que isso vai interferir na troca de calor, quando eu colocar a madeira entre os dois? Vai acelerar ou vai diminuir a troca? Vai diminuir. Isso. Não vai deixar passar. Vai isolar. Isso. A madeira, ela funciona como um isolante térmico. Na verdade, ela não vai impedir totalmente, tá, meninos? Ela vai diminuir, olha aqui, ela vai retardar, ou seja, ela vai reduzir essa transferência de calor. Essa transferência de calor, ela vai acontecer por melhor que seja o isolante térmico, tá? Por exemplo, por melhor que você tenha uma garrafa térmica de café,
ela não vai manter um café quente pro resto da vida. Imagina, você faz um café hoje, aí você vai tomar o café daqui 3 dias. Vocês acham que o café continua quentinho do jeito que tá? Não. Por quê? Porque ela só diminui essa transferência de calor, mas ela não impede para sempre essa transferência de calor. Senão, Existe alguma coisa? Não existe nada que mantenha uma coisa quente para sempre. Tá? Inclusive, muitas das garrafas mais isolante. Isso. Os isolantes, eles só diminuem. Quanto melhor o isolante, menos ele vai deixar passar o calor, tá? Mas não existe nenhum isolante perfeito que impede para sempre a perda de calor. Então, qual que é o melhor isolante? Tá, a gente tem como os melhores isolantes o poliestireno expandido, que também é chamado de isopor, tá? E a madeira, são considerados aí, o tipo de madeira, tipo cortiça, são considerados aí os melhores isolantes. Vou apresentar no próximo slide, exemplo. Mas uma dúvida, se o metal é bom condutor térmico, por que é que muitas das garrafas térmicas são feitas de metal? Mas dentro da garrafa térmica você tem vidro, e o vidro, olha ele aqui, ó, ele é isolante térmico, tá? Então, o que acontece? E nem todo metal é tão bom também, não. O que acontece? Na verdade, essas garrafas que são feitas de metal, elas fazem com que o líquido lá dentro, tipo água bem gelada, né? Ela não perca ela não receba tanto calor do ambiente. Quando o calor vai para o ambiente, ele dissipa naquele metal ali, só que ele não vai para dentro do líquido. Então, é uma das formas de conservar mais a temperatura gelada do líquido. Então, como exemplo, nós temos de isolante, tá? O poliestireno expandido, que nada mais é do que isopor, cerâmica ou barro, a cortiça a gente conhece ela da rolha dos vinhos. Já viram a rolha de um vinho? Ela é feita dessa madeira, essa madeira leve, e também é usada para fazer alguns calçados, né? Ela nada mais é do que a cortiça. O ar... Ela é flexível? Ela é flexível? Se você dobrar ela volta para o mesmo lugar? Ela é um pouco flexível, mas ela quebra também, tá? Se você forçar demais, ela quebra. O ar é um excelente isolante térmico. A madeira também é um isolante térmico, o vidro, e essa aqui é a lã de vidro. A lã de vidro ela é usada também para isolamento acústico. Por exemplo, estúdios, em apartamentos, para você não ouvir ruídos de um prédio, de um apartamento para o outro. Ela é colocada dentro das paredes. Ela é também um isolante de calor e de ruídos. E a gente tem, do contrário, aqueles que vão conduzir calor com muita facilidade. Vou pegar o mesmo experimento, colocando um bloco a 10 graus, um bloco a 30 graus, só que agora eu vou trocar a placa de madeira por uma placa de cobre. E aí, o que vai acontecer com essa transferência de calor? Vai acontecer muito rapidamente. Isso, vai acelerar. Por quê? Esse metal, que é o cobre, ele é um excelente condutor, mais do que o ferro, tá? Então, ele vai acelerar. Por isso que os fios dos componentes eletrônicos, né? Muitos fios onde conduz energia, a maioria tem na sua composição o cobre. Por quê? Ele é um metal leve, né? Ele é um metal fácil de conduzir energia e excelente condutor térmico. Só que... Cobre é parecido com bronze? Cobre é parecido com bronze? Sim. O bronze, na verdade, é uma liga, né, que tem na composição o cobre. O cobre é uma substância pura, então ele não é uma mistura de outra substância. O bronze já é. Por exemplo, o alumínio é uma substância pura, a prata é uma substância pura, o aço e o latão já não é. O aço ele é formado de ferro e carbono. Ele é uma mistura de 2 elementos. O latão ele é formado de zinco e de cobre. Então, por isso que ele tem uma cor mais assim, ó, tá? Então, por isso que essas substâncias, de modo geral, a gente fala que todos os bons condutores são metais. Os metais são os melhores condutores, né? Aqui a gente só tem exemplo de metal. Então, vamos seguir para o próximo slide. Ô, Cleiton. Oi. Existe alguma fonte de água pura na natureza? Que água pura não conduz eletricidade. Não, de fonte pura de água na natureza, não. A chuva, quando você tem
A chuva acontece uma destilação, né? Ela é uma água bem pura, mas ela ainda tem sais, alguns sais. Que conduzem a energia. Isso. Meninos, condução térmica no dia a dia da gente. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ver alguns exemplos de condução térmica. Quando eu coloco, por exemplo, latas de refrigerantes dentro de uma caixa de isopor, com gelo, eu estou impedindo que o calor do ambiente, o calor que vem de fora, né, passe para as minhas latas de refrigerante. Por quê? O isopor, ele é um bom isolante, né? Então, ele vai isolar o calor que vem do ambiente. Ele, na verdade, vai impedir que esse calor venha rapidamente para esquentar aqui as latas. Na cozinha, se a gente usar, por exemplo, uma panela de metal e uma colher de metal, a gente corre um sério risco de queimar nossas mãos. Por quê? A colher de metal, ela conduz calor muito rápido. E se ela passar esse calor aqui, ó, para onde você pega, você vai queimar a mão. Por isso, o ideal é você usar um plástico resistente, que não derrete a altas temperaturas, ou então a madeira, porque a madeira conduz calor com menos intensidade. Tá? Então, no dia a dia, a gente usa essas coisas para nos proteger. Olha os cabos das panelas. Também, se você tiver um cabo feito do mesmo metal que a panela, esse cabo vai esquentar igual a panela. Aqui o fundo começa a esquentar e conduz calor para todo. Mas se você usar, por exemplo, esse material aqui, que é um tipo de um plástico, que é muito utilizado principalmente em panelas de pressão, você diminui a condução do calor. Então, você pode pegar o cabo frio, né? Ou com menos calor. A madeira também é muito usada para cabos de panela. Ou cabos de colher também, tá? Vidro e cerâmica, ao contrário de metais, não são bons condutores de calor. Panelas e vasilhas de vidro ou de cerâmica exigem maior tempo para esquentar a comida. Só que depois que você fez a comida, né? Por exemplo, vou cozinhar numa panela de barro. Vai demorar mais? Vai. Por quê? Ela conduz menos o calor do que se fosse uma panela de ferro. Só que, em compensação, quando você tirar a comida e colocar na mesa, a cerâmica ou vidro vai conservar a comida por mais tempo quente do que a panela de metal. Por quê? A comida lá dentro, ela vai perdendo calor para o ambiente. Se é metal, vai ser mais rápido. Agora, se você coloca numa panela de cerâmica ou de barro, né, igual aqui na feijoada, qual que é a vantagem de servir, por exemplo, uma feijoada aqui na panela de cerâmica? Você mantém o alimento quente por mais tempo. O calor da feijoada vai ter dificuldade de passar pela porcelana, entendeu? E aí ela vai ficar quente por mais tempo. Existem hoje em dia até panelas de vidro, como eu mostro aqui nessa figura, ó. Demora mais para cozinhar? Demora. Mas depois que você serve a comida, é mais difícil a comida esfriar. Ok? Ficou entendido essa parte? Beleza. Aí agora eu quero deixar um desafio para vocês pensarem e vocês vão me responder. Pode jogar lá nas dúvidas do professor Clayton lá no clipe, ou pode me mandar também pelo Instagram, me marcando no Instagram, mas eu quero que vocês pensem nesse problema aqui, que são bem interessantes. Ó. Por que os iglus são feitos de gelo? E aí? E por que no deserto os viajantes, lá já é quente, por que os viajantes ainda usam roupas pretas, que conduz calor muito mais, né? E feitas de lã? Eu quero que vocês pensem nesses dois probleminhas aí, tá? Tem que responder depois ou pode ser agora? Não, pode. Tem que responder no caderno? Sim, vocês vão fazer uma pesquisa e fazer no caderno, tá? Se a gente quer saber. A primeira eu até que sei, mas eu esqueci como é que explica. Tá, então eu vou deixar para vocês pensarem em casa, assim que acabar a aula, se já quiserem pesquisar, ok. Aí depois nós vamos discutir isso na próxima aula. É uma pesquisa que vocês vão fazer, tá? Ou quem já tem a resposta e já escrever no caderno, ok. Então depois, quando eu deixar o slide lá para vocês verem, vocês voltam aqui no Pense e Pesquisa e veem essas perguntas de novo para vocês pensarem nela, tá? Então é basicamente isso. Por que os iglus vão usar justamente gelo, que é frio, para construir as casas? E por que mesmo no deserto que já está quente, as pessoas usam roupas dessa forma? É isso que eu quero que vocês pensem. Beleza. Seguindo a nossa aula, nós vamos agora falar de
controle de temperatura nos animais. E agora a gente entra bem na parte de ciências, a gente vai entender como que alguns animais controlam a temperatura do corpo e alguns não. O ser humano, ele é considerado um animal homeotérmico. O que significa homeotérmico? Que ele consegue regular a temperatura do corpo, ok? Como assim, Cleiton? Se o ambiente tiver 10 graus ou tiver 40 graus, a temperatura do meu corpo mantém constante, 36,5, 36. Não muda. Agora, um réptil, um sapo, um peixe, eles são chamados... Oi? Eles são chamados de homeotérmicos. O que significa homeotérmico? Desculpa, eles são chamados de pecilotérmicos. Répteis, peixes e anfíbios. O que significa ser pecilotérmico? Significa que ele não controla a temperatura do corpo, não mantém a temperatura constante. Se o ambiente tiver 10 graus, o corpo dele tende a ir baixando a temperatura até chegar em 10 graus. Se o ambiente tiver 40 graus, ele tende a esquentar o corpo e chegar em equilíbrio com o ambiente, tá? O nosso corpo e o das aves, não acontece isso. Pode falar. Se você, por exemplo, você pede isso na prova e a gente esqueceu o nome, pode colocar sangue quente, sangue frio? Pode. Ou pode colocar que conserva o calor. Esses termos não são mais usados, sangue quente, sangue frio, tá? Mas se você não lembrar, você pode simplesmente escrever assim: nós somos animais que conseguimos manter a temperatura constante. Sapos, cobras, peixes não conseguem manter a temperatura constante. Eu vou falar por que a gente usa esses nomes, tá? Para você entender melhor o significado desses nomes. Então, dá uma olhada aqui no grupo dos animais. Você tem aqueles que têm a coluna vertebral, que é o nosso caso, somos vertebrados, e eles são divididos em 5 classes: peixes, anfíbios e répteis, aves e mamíferos. Desse lado de cá, as aves e os mamíferos são os únicos animais homeotérmicos que mantêm a temperatura constante. Desse lado de cá, peixes, anfíbios e répteis são os animais que não mantêm a temperatura constante. Por isso, eles são chamados de pecilotérmicos. O que significa esse nome? Homeo, que quer dizer homo, de igual, tá? Então, a temperatura não varia, ela mantém igual, independente se o tempo lá fora estiver frio, se o tempo lá fora estiver quente. Pecilo significa poiko, do grego, variado. Então, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente. Vocês vão entender agora nesse gráfico. Pega um réptil e pegue um camundongo, que é um mamífero. Então, prestem atenção no gráfico dessa temperatura. Olha aqui primeiro, ó. Vocês falaram que o gráfico é difícil, só para vocês entenderem. Aqui, essa linha aqui, que eu estou marcando de vermelho, ela corresponde à temperatura. Olha a temperatura do rato, né, do camundongo, é 37 graus. Parecida com a do nosso corpo. Então, independente do ambiente, tá 10 graus, 20 graus, 30 graus ou mais, a temperatura do rato não muda. Tá vendo? Ó, 10 graus, continua 37 o rato. 20 graus, o rato continua em 37. 30 graus, o rato continua em 37. Mas olha a lagartixa, olha que diferença. Agora a lagartixa é a linha azul, tá? A lagartixa, quando está 10 graus, aqui, ó, o corpo dela está em 10 graus, tá vendo? Ó, temperatura do corpo da lagartixa. Se a gente subir 20 graus, o ambiente 20 graus, olha o corpo da lagartixa, também marca 20 graus. 30 graus, 30 graus. Tá vendo que a temperatura do corpo da lagartixa varia de acordo com o ambiente? Ficou claro? Vocês entenderam esse gráfico? Sim? Sim. Sim. Então, por Então, isso... quando tá frio, eles procuram fogo. Isso. Grande. Por isso que a da lagartixa, a temperatura sobe de acordo com a temperatura do ambiente. A do rato mantém, ó, a linha totalmente reta, não tem variação, mesmo que o ambiente mude. Agora, por que disso? Por que répteis, peixes e anfíbios não conseguem controlar as temperaturas e os mamíferos e as aves conseguem? Porque os peixes, anfíbios e répteis não têm o que os mamíferos e as aves têm, ou pelos ou penas. E os pelos e as penas são
excelentes conservantes de calor. Então, quer dizer que eles não deixam o calor do corpo escapar. Só que escama, pele lisa ou pele rugosa, igual de um sapo, por exemplo, ou as escamas de uma cobra, de um jacaré ou de uma tartaruga, elas não são bons condutores e nem conservadores de calor. Significa que o calor do corpo deles se perde facilmente, ok? Então, é por isso que esses animais não conseguem manter o calor preso no corpo. Já os mamíferos e as aves conseguem manter o calor preso. Oi? Pode falar. Cleiton, os mamíferos e as aves conseguem manter o calor assim porque eles têm o pelo, não é? Isso, os mamíferos. Mas e um humano, por exemplo? Vamos supor que você... antigamente você vivia sem roupa, aí você não tinha pelo também, humano. Olha só. Só cabelo, assim. Isso, como é que ele ia conservar o calor? Na verdade, nós somos muito diferentes dos homens da caverna, que tinham muito mais pelos, né? E o homem, para poder não morrer de frio, ele utilizava as pelagens dos animais. Nós somos mamíferos que não temos uma quantidade de pelo muito grande, porque nós não vivemos em ambientes tão frios. Começa a perceber que os animais com muito pelos, tipo o urso polar, é justamente para adaptação ao ambiente que ele vive, ok? Sim. Então, assim, nós temos pelos aqui, ó, no braço, na perna, mas não nesse caso, não são usados para manter a temperatura no nosso corpo, porque nós temos roupas, né, que fazem essa função. E o homem da caverna, desde lá, já aprendeu que se ele caçasse um determinado animal, tipo um urso, ele podia arrancar a pele e usar ela como uma roupa para se aquecer, certo? Então, por isso que esses pelos são até usados para aquecer o ser humano. Então, olha só, animais pecilotérmicos, aqui alguns exemplos, peixes, os anfíbios, os répteis, e os homeotérmicos, homeo de igual, termo, temperatura, mamíferos e aves. Os homeotérmicos, eles têm uma desvantagem em relação aos pecilotérmicos. Sabe qual que é? É o seguinte, de onde que vem o calor do meu corpo? O que gera calor no meu corpo? Vem de onde? Seu sangue. Dos alimentos, tá? Por isso que eu preciso comer. Já ouviram falar caloria? Caloria olha a palavra, caloria, calor, né? Então, quando os alimentos são quebrados no meu corpo, é para gerar calor. Esse calor, se eu deixar ele escapar do meu corpo, eu vou sentir o quê? Frio. Então, os mamíferos vão ter os pelos para manter o calor preso e as aves vão ter as penas para manter o calor preso. Só que, nos mamíferos e nas aves, eles precisam comer mais, eles têm um metabolismo mais acelerado. E os pecilotérmicos não precisam comer tanto. Isso é tão interessante que olha fotografias tiradas em infravermelho, mostrando a temperatura do corpo dos pecilotérmicos. Quanto mais azul, verde, roxo, mais frio é o corpo do animal. Essa imagem aqui mostra um peixe. Olha as temperaturas. Olha a cobra comparada com o rato. Olha o rato, quanto mais laranja e vermelho tiver, mais quente é o animal. A cobra praticamente azul, ó, por isso que é chamado de animal de sangue frio, né? Alguém já deve ter pegado, por exemplo, em sapo ou em cobra e sente que o corpo dele é frio, né? Por quê? Por causa disso, eles perdem calor muito fácil para o ambiente. As escamas não deixam o calor preso no corpo. Olha o sapo, ele está azul, olha a mão da pessoa, bem vermelha. Esse infravermelho, ele mostra a temperatura do corpo, mais vermelho, mais quente, tá? Olha esse lagarto aqui. A diferença comparada com o corpo de um mamífero, né, de uma pessoa. Então, você percebe direitinho que são animais que conservam menos calor. Vamos para o próximo slide, que a gente vai ver os homeotérmicos. Olha como que é interessante. Aí a gente vai ver as aves, né? Arara, calopsitas, galinha, abutre, avestruz, ema, todos mostrados numa visão de infravermelho, que detecta calor. E olha como que é interessante que eles estão todos vermelhos, bem calor, né? E comparado a um ser humano, mesma coisa, mesma temperatura, né? Parece um bicho de demônio com o olho queimando. Por quê? Porque eles têm calor, muito mais calor do que os pecilotérmicos em seus corpos. Olha um gato como que fica, né? Quando ele é fotografado em infravermelho ou uma radiação que uma
fotografia que a gente chama de termograma, tá? Então, mostra os pontos mais quentes do animal, orelhas, os olhos, o focinho, e as regiões mais frias. Olha duas pessoas, um casal, né? Cabeça, onde a gente tem circulação de sangue, aqui no peito, né? Onde tem o coração. As partes vitais, rins, mostrando onde tem mais calor, e as partes mais frias do nosso corpo. Por fim, pessoal, nossa aula termina aqui. E aí eu vou abrir para perguntas agora, para vocês tirarem dúvidas. Pode falar. Cleiton, pergunta. Qual que é a temperatura ambiente do passarinho? Do pássaro? 41 graus? Depende das espécies de pássaros. Os pássaros menores, geralmente, são pássaros mais quentes, tá? E varia, geralmente... Cleiton, tem uma pergunta. Pode falar, Alice. As penas das aves são constituídas tipo de uns pelos lá em volta de daquele troço lá que fica sustentando as penas? As penas, elas têm uma composição parecida com pelo. Ela é feita de queratina, tá? Essa queratina, ela forma as nossas unhas, ela reveste os nossos cabelos. Então, ela é feita, as penas são feitas desse material. Ok? Entendi. Queratina é muito dura, então. Alguém mais? Não, Cleiton, você não me respondeu quantos graus, mais ou menos. Tá. Então, a temperatura varia dos 37 às 40, mais ou menos. Por exemplo, galinha é uma temperatura 38, 39, tá? Então, essa é uma temperatura próxima do corpo humano, que é 36. E depende da ave. Geralmente, aves menores são mais quentes do que aves maiores. Ok? Respondi agora? Pode sair já? Pode sair. Se ninguém tiver mais dúvida, vou finalizar a gravação e disponibilizar depois lá para vocês, tá? Meninos, Tchau, Cleiton. um abraço para vocês, bom final de semana, saudade de todo Tchau, mundo. Cleiton. Tchau, Cleiton. Sua aula é muito boa, Cleiton. Obrigado, um abraço. Tchauzinho. Valeu, Cleiton. Tchauzinho, meninos. Com Deus. Falou, Cleitinho. Até mais.